Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Deus bendito, nós te adoramos nesta manhã, Senhor, cantando hinos a Ti, Senhor, orando e sabendo que o Senhor responde às nossas orações, ofertando a Ti, Senhor, um pouco do muito que o Senhor derrama diariamente nas nossas vidas, como sinal de gratidão, de adoração e de consagração a Ti, Senhor. E agora, Senhor, nós queremos Te adorar com a palavra, pregando a palavra, não apenas, Senhor, mas ouvindo atentamente a Tua palavra, entendendo a Tua palavra, porque cremos, Senhor, que Te adoramos entendendo, escutando e aplicando ao nosso coração, Senhor. Mas isto, Senhor, é impossível sem a ajuda do Teu Santo Espírito, que inspirou a palavra e que fixa e concretiza nos nossos corações as Tuas verdades santas e sagradas. Por isso nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito derrame luz sobre as nossas cabeças agora, Senhor. Derrame fogo sobre os nossos corações, Senhor, para, ao entendermos a Tua palavra, escutando ela, Senhor, nós sejamos levados ao temor do Senhor, à obediência e a amar ao Senhor sobre todas as coisas, ó Deus. Concentra-nos a todos contigo nesta hora, Senhor. Tira das nossas mentes as distrações cotidianas, Senhor, e nos faz perceber apenas a grandeza e a majestade que há em nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que seja assim, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, a gente recebe muitas bênçãos de Deus na nossa vida, e quando tudo parece que está bem conosco, com a nossa vida, com as nossas emoções, com os projetos nossos que se concretizam, a percepção que a gente pode ter muito fácil da vida é que prestar atenção à voz de Deus nem sempre é algo que passa direto aos nossos corações e nós percebemos a vontade de Deus. Nós prestamos a atenção e seguimos a Deus nas nossas vidas, traz para nós uma pergunta muito séria para os nossos corações. Nós seguimos a Deus quando tudo nas nossas vidas está funcionando, está se acertando, está correspondendo àquilo que nós esperamos, ou nós só o buscamos quando precisamos de Deus para resolver alguma coisa? Essa é uma pergunta bíblica que é feita desde o Antigo Testamento até o dia em que nós estamos. Seguir a Deus é algo constante para nós ou é uma coisa que varia para nós? A constância que temos com o Senhor é algo que depende de necessidades do coração
E quando os dias ficam nublados, quando as coisas apertam, aí nós lembramos de buscar ao Senhor? Ou fazemos isto também quando estamos bem, recebemos de Deus bênçãos, estamos caminhando com saúde, com emprego, com firmeza, com todas as coisas ao nosso redor se acertando. E a verdade que a Bíblia nos trata e que sempre mostra na história do povo de Deus a resposta é que seguir ao Senhor quando as coisas estão, e buscá-lo quando as coisas estão difíceis para nós, nos lembra da necessidade de que precisamos de Deus, de que precisamos do seu socorro, de que necessitamos de uma ajuda, de uma intervenção, até de um milagre divino. Mas a grande verdade é que na vida de muitas pessoas, quando o Senhor concretiza, quando o Senhor realiza, quando o Senhor dá o que pedimos a Ele, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus imediatamente. Essa inclusive foi a letra de uma canção cantada a um grupo evangélico de mais ou menos 20 anos atrás, onde se falava a respeito do país. Brasil, se volte para Deus. E numa das estrofes a canção dizia: o povo que busca o Senhor em nossa terra é um povo calado e um povo indiferente à sua realidade. É um povo que se lembra de Deus quando o tempo é mau, mas depois se esquece e acha tudo normal, deixa a vida nos levar. E o profeta Amós, irmãos, fala para uma gente, para um povo que é muito parecido com o Brasil de hoje, que é muito parecido com a realidade, e eu digo aqui, espiritual da nossa nação, a realidade das pessoas com que a gente vive. E o povo de Israel, tanto quanto a nossa nação hoje, era uma nação corrupta, uma nação imoral e marcada pela injustiça social, pela opressão dos pobres, pelos subornos dos tribunais. Nesse livro, o profeta Amós profetiza diante de uma época próspera do povo de Israel. Rei Jeroboão II está no trono e faz reformas políticas importantes, alarga as fronteiras de Israel, a economia vai bem, e há no sentimento das pessoas em que nós não temos muito com que nos preocupar, e a mesma nação marcada por injustiças, por corrupção e por imoralidade, curiosamente, coincidentemente, marcada por uma espiritualidade fraca, longe de Deus, que busca o Senhor nos tempos de necessidade, mas se esquece quem é o Senhor que os livrou no passado da terra do Egito e que promove vida e libertação para o coração deles. Amós é levantado por Deus e faz denúncias e contextualiza a realidade do povo, dizendo, por exemplo, que o povo do Senhor não sabe fazer o que é reto. Capítulo 3, verso 10, ele diz: este povo não sabe fazer o que é correto, porque é um povo que acumula riquezas que vem da violência e da devastação. Diz o profeta no capítulo 4 que esse povo não se volta para Deus, mesmo o Senhor tendo enviado provações, juízos sobre a terra, punindo o seu povo com pragas na lavoura e com secas, com falta de chuvas. E o profeta diz: o Senhor mandou chuvas, mandou pragas, e você, meu povo, você não se converteu a mim, mesmo diante das provações. Lá no capítulo 8 ele vai dizer que tamanha é a corrupção neste país, irmãos, que ouve a voz do Senhor,
que os ricos oprimem os pobres, e os juízes vendem as suas sentenças por um par de sandálias. Vendem as sentenças nos tribunais, julgando as causas dos pobres e dando ganho de causa aos ricos. E qual o suborno? Um par de sandálias. Diz o profeta que eles pisam no direito e negam a justiça ao oprimido. Nós estamos falando, irmãos, de simplesmente 2.700 anos atrás, de 27 séculos atrás. Uma mensagem que fala também da realidade da nossa nação e da realidade espiritual em que a igreja do Senhor é encontrada muitas vezes no enfoque do Senhor, para ser caracterizada com esses mesmos pecados e para ouvir do Senhor uma mensagem que lhe diz: buscai a Deus e vivei. Buscai a Deus e vivei. Como nem tudo é o que parece, como na realidade a sensação de segurança, de conforto, de prosperidade que o povo do Senhor está vivendo, Amós vai revelar para esse povo o que é a santidade de Deus, o que é a ira de Deus, o que é a justiça do Senhor. E neste livro Deus já declara que este povo, e aqui Amós se dirige ao reino do norte, este povo vai ser subjugado por causa dos seus pecados. O império da Assíria vai ser levantado e vai invadir Samaria, vai destruir as casas, vai destruir até os templos que foram erguidos, e esse povo será levado para o exílio. E a causa disso tudo é a falta de arrependimento, é a cegueira espiritual, é a surdez de alma de um povo que vive esquecendo-se do Senhor, e Deus enviando profetas e profetas, e o povo resistindo à mensagem e não se convertendo. Nesse texto que lemos, Amós então começa a lamentar pelo futuro de Israel e a demonstrar que a única saída para esse povo é se voltar para Deus, se voltar para Deus de todo o coração. E a mensagem dele para o povo de Israel e para mim e para você é esta: buscai a mim e vivei. Porque só existe vida, só existe salvação, só existe esperança para um povo se este povo buscar ao Senhor e obter de Deus a vida que há em Deus. Se você for comigo ao texto, olha como é que o profeta coloca a coisa, a gravidade que ele explica para a nação. Veja só no verso 1: ouçam essa palavra que levanto. Olha como é que ele põe: como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Como lamentação. A palavra de Deus pontua as coisas, meus irmãos. A palavra de Deus, as profecias do Senhor, vêm não apenas para dizer que o povo vai ser abençoado, mas muitas vezes a palavra do Senhor diz que este povo vai suportar a ira de Deus. Por isso Amós diz: ouça, Israel, essa lamentação. Eu estou aqui triste com a realidade espiritual dessa nação. Ouçam essa lamentação, esses fatos negativos que vão acontecer com vocês. Ouçam, aguçem os seus ouvidos, tanto quanto a profecia fosse uma bênção. Ouçam o que vem de Deus, mesmo que seja algo pesado, que repreenda vocês, porque a repreensão do Senhor é uma bênção, porque os avisos de Deus, chamando o seu povo a se consertar, a se arrepender, são igualmente doces como mel, como diz a palavra do Senhor. E a profecia é esta:
Amós fala em forma de ilustração. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Olha como é que é a coisa. Caiu a virgem de Israel. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que a condição espiritual do povo, por causa da idolatria, da corrupção, da imoralidade, do não buscar ao Senhor, é tão grande que o povo é como se fosse uma jovem virgem, uma jovem donzela na flor da idade, pronta para se casar, mas que não foi conquistada por ninguém e não cumpriu o seu papel de esposa e de mãe. Para a época, isso era uma tragédia absolutamente terrível, é considerado um desperdício de vida. E o povo do Senhor é isso. Vocês são um desperdício de gente, semelhantes a uma virgem, uma jovem moça, pronta para se casar, mas que não se casou com ninguém. Vocês são um povo a quem o Senhor escolheu para serem uma nação, um reino de sacerdotes, um povo com quem Deus fez um pacto, uma aliança. E vocês, com a desobediência de vocês, estão desperdiçando isso, jogando isso fora, se desperdiçando a vida de vocês. É o que o profeta Amós diz. Essa virgem, que o profeta diz, a virgem de Israel, estendida está na terra, e não há quem a levante. É uma nação que não tem esperanças, está morta, estendida na terra, como se fosse um corpo morto, abandonado, depois de uma batalha. É a condição do povo. Aí no verso 3 ele diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 para a batalha, não é isso? Se vocês quiserem guerrear contra os inimigos de vocês, o Senhor não vai estar mais com vocês. Vocês podem mandar 1000 soldados para a guerra. Quantos vão voltar? Diz o texto: 100. E aquela cidade do povo de vocês, da qual saem 100, conservará 10 a casa de Israel. Ou seja, Deus de Israel está dizendo para eles: eu não vou lutar mais as batalhas de vocês. Podem mandar milhares para a guerra, podem mandar centenas, vai sobrar pouca gente. Porque se esse povo não se converter e não se voltar para mim, de nada adianta a força do braço. Nada adianta as estratégias militares contra os invasores inimigos. Pode mandar quem vocês quiserem, mas a derrota vai ser a realidade de vocês. E aí ele chega no verso 4, irmãos. Qual é a solução para esse povo? Qual é a solução para esse povo marcado por idolatria, corrupção, injustiça social, desvio das verdades do Senhor? Leia comigo o verso 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: o que, irmãos? Buscai-me e vivei. A solução para o povo está no próprio Deus, e não nos templos, e não na sua tradição histórica, ou na sua religiosidade externamente correta. E olha que interessante, essa exortação, ela é feita, meus irmãos, para um povo religiosamente certinho, religiosamente correto. Eles sobem para os templos para adorar o Senhor, eles oferecem sacrifícios de animais conforme a lei do Senhor, do jeitinho que a lei do Senhor determina. Eles entregam o dízimo tudo certinho, eles queimam pão fermentado, diz o profeta, como oferta de gratidão. E é um povo que ama isso, adora essa vidinha religiosa, rotineira, mas que no olhar do profeta Amós,
que nada mais é do que a revelação da opinião de Deus sobre o seu povo, essa vidinha religiosa certinha, limpinha por fora, não passa de um verniz, não passa de uma cortina de fumaça para esconder a podridão do coração desse povo idólatra, de prostituição, de injustiças sociais que eles mesmos praticam. Em outras palavras, por fora, são pessoas que vão à casa de Deus, adoram a Deus, dizem o seu aleluia, o seu glória a Deus, mas no seu trato com os outros, fora do ambiente da igreja, fora do ambiente religioso, já não expressa mais as virtudes da graça, da misericórdia e do amor que há no Deus de Israel. Aí o profeta diz assim no verso 5, depois de dizer buscai-me e vivei, diz o profeta: porém não busqueis a Betel, não vá para Gilgal, não vá para Berseba, porque Gilgal vai ser levado cativo, Betel será desfeito em nada. E a gente se pergunta, por que o profeta cita esses 3 lugares? Betel, Gilgal e Berseba. Olha que interessante. Betel, irmãos, é onde ficava o templo oficial do Estado, que era diretamente controlado pelo rei Jeroboão II. E perceba isso, é o templo onde havia erguido um bezerro de ouro. Bezerro de ouro não é só coisa de Moisés, não. Estava erguido no templo em Betel um bezerro de ouro para adoração. E o povo entrava ao templo para adorar. E quando voltava, se ajoelhava diante do bezerrinho para também, adorar o bezerro de ouro. É em Betel, se você ler o livro de Amós, que o sacerdote Amazias, era sacerdote, era líder religioso, e Amazias é o cara que vai acusar o profeta Amós de sedição, de traição, de estar movimentando o povo contra o rei. Por isso Deus fala, a solução não está em vocês irem para Betel oferecer sacrifícios. Não vá para Gilgal, porque Gilgal é um templo em que eu já condenei. Deus levantou o profeta Oséias, meus irmãos, para condenar Gilgal como um lugar de impiedade, de sacrifícios vazios, de falta de adoração sincera por parte do povo de Deus. Ele diz mais uma coisa: não vá também para Berseba. E sabe onde é que fica Berseba? Fica no Reino do Sul, fica em Judá, onde o povo do norte tinha um costume de fazer peregrinações até Berseba para adorar o Senhor lá, tudo porque Abraão, um dia do passado, morou em Berseba, e porque Jacó depois foi abençoado e construiu para o Senhor um altar de adoração ali. Aí o povo que é injusto, que é idólatra, que é ímpio, que tem ausência de Deus no coração, é o mesmo povo que faz caravanas, que gasta recursos, que viaja longe, quilômetros a pé, muitos deles, para chegarem ao Reino do Sul, em Berseba, e ali oferecerem um sacrifício. Quem sabe aqui o Senhor vai nos abençoar, sem contudo largar os seus próprios pecados. Aí no verso 6, que você leu comigo na sua Bíblia, Deus que não está satisfeito com isso, Deus que não gosta de espiritualidade vazia, Deus que não gosta de pessoas que só têm verniz por fora, diz assim: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Ou seja, o profeta repete:
Busquem o Senhor e vocês vão ter vida. Só que tem uma advertência aqui também. Se vocês não buscarem ao Senhor, se não houver arrependimento, se não houver no coração de vocês conversão de verdade, Deus está falando, está garantindo para vocês que Ele mesmo vai agir com juízo e a destruição já está batendo na porta de vocês, se vocês não quiserem mudar. Assim diz o Senhor para essa nação rebelde. Irmãos, como eu disse, esse texto foi escrito há 27 séculos atrás, 2.700 anos. E a sua mensagem para nós é assustadoramente atual e necessária. Porque a nossa nação, a nossa igreja, as nossas igrejas como um todo, muitas delas se esqueceram do Senhor. E nós corremos o mesmo risco de querermos apostar em uma vida de espiritualidade, de religiosidade, sem mudança do coração. E a consequência disso é nos acharmos muito bons, muito crentes, e que estamos aqui nesta manhã, fazendo a Deus um grande favor. Está no culto, dando um pouco do nosso tempo a esse Deus que é tão carente da gente. Eu quero dizer para você que essa é uma visão errada, pecaminosa e até demoníaca da nossa parte. Se nós pensarmos assim e agirmos assim. Nesta manhã o Senhor chama você e chama a mim com a seguinte mensagem e com o seguinte tema: buscai ao Senhor e vivei. A nossa necessidade, irmãos, acima de tudo, é buscarmos ao Senhor. E estamos aqui, irmãos, não por uma questão de compromisso de agenda, mas devemos estar aqui na casa de Deus. Devemos viver a nossa vida com a necessidade do coração, que é se voltar para o Senhor com todo o nosso ser. Eu quero elencar para vocês algumas atitudes daqueles que buscam ao Senhor, não como o povo de Deus buscou, mas como a palavra nos exorta a fazermos aqui. Buscar a Deus e viver, irmãos, parte de uma atitude nossa, de temor ao Senhor, de temor a esse Deus. Olha que interessante. O que o profeta Amós condena a nação de Israel é justamente porque é um povo que se acha muito crente, mas que vive de forma assim detestável aos olhos de Deus, né? Detestável aos olhos de Deus. Isso acende um alerta no nosso coração. Nós corremos o risco, se não vigiarmos, de vivermos de forma regrada, de forma certinha, e nos acharmos tão bons, irmãos. E quando a palavra de Deus se levanta para tocar nas nossas feridas, para denunciar o segredo dos nossos corações, aqueles pecados que só eu e você sabemos, só nós e Deus sabemos o que está errado em nós, ao invés de ouvirmos e recebermos do Senhor a exortação que nos cura, que nos sara, que nos torna pessoas melhores, nós confiamos muitas vezes no tempo de igreja que temos, nos cargos que exercemos, no fato de que porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu sou diácono, porque eu sou presbiteriano, então eu galguei um degrau a mais na espiritualidade. E pode parecer brincadeira o que eu estou dizendo, exagero, mas se pensarmos um pouco, há muitos crentes que vivem assim, que pensam assim, que se acham assim. O que Deus está mostrando para esse povo é que de nada adianta a adoração, se a adoração não é fruto de um respeito amoroso
com as coisas de Deus. Isso é temor ao Senhor. Não é ter medo de Deus. Não é buscar o Senhor porque Ele pode nos lançar no inferno. Não é adorar a Deus porque se eu não for, alguma maldição vai vir sobre a minha vida. Não se trata disso, e não é isso que a palavra ensina. Mas se trata de nós olharmos para Deus, enxergarmos em Deus, não o coleguinha da nossa escola, enxergarmos em Deus, não o nosso colega do trabalho, não uma pessoa qualquer, mas aquele Deus, o Senhor que governa as nossas vidas. Isso nos enche de um amor tão reverente por Ele, e que nós buscamos de todo o nosso coração, e todas as nossas atitudes injustas são corrigidas, são percebidas, são notadas, e o nosso coração se volta para o Senhor. O profeta Amós: confiar em si mesmo, irmãos, confiar nos seus recursos, confiar no seu tempo de igreja, confiar nos seus talentos, sabe, para se sentir bem diante de Deus. Para o profeta isso é uma grande bobagem, isso é falta de temor a Deus, de tal forma, irmãos, que não tem efeito, que não serve para nada, qualquer atitude na nossa vida que não parta de um princípio básico da palavra: temor ao Senhor. Você teme ao seu Deus, meu irmão e minha irmã? Deus para você é tão importante, tão sério? A sua palavra é vista por você como uma palavra de vida, que conduz você em Cristo à salvação? Ou será que a nossa vidinha é uma vidinha religiosa de subir para o templo e sair do templo como se nada tivesse acontecido, né? Eu gosto muito de um pastor que certa vez pregou dizendo: irmãos, culto ao Senhor é lugar de se sentir bem, mas culto ao Senhor também é lugar de você se sentir mal. Para pensar nisso. Culto ao Senhor é lugar da gente se sentir bem, porque Deus está aqui. Mas também é um lugar de você se sentir constrangido e muito mal, sabe por quê? Porque Deus também está aqui. E na sua presença, até os anjos cobrem o seu rosto de vergonha, para não ver a sua santidade plena diretamente. E todos nós deveríamos sair deste culto nesta manhã totalmente indignados com o nosso coração, mas totalmente certos de que em Jesus somos perdoados de tal forma, e que em Cristo somos conduzidos ao temor do Senhor. Temor do Senhor, olhar para Deus de forma santa, de forma séria, de dizer: Deus está aqui, assentado no seu enorme e sublime trono, e na sua presença o meu pecado é exposto, e o meu coração se desmonta, se desmantela, e as minhas arrogâncias caem, porque eu temo ao Senhor. Essa é a sua atitude nessa manhã, meu irmão? Você vai tomar a ceia do Senhor com essa certeza? Ou com a certeza de que você é um bom crente, uma pessoa maravilhosa que não tem que mudar? O temor ao Senhor, irmão, significa vida para nós. Buscai a Deus e vivei, diz o Senhor. Essa busca também nos chama a confiar a nossa espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, vida com Deus, a nossa espiritualidade somente no Senhor. Deus dá uma ordem nesse texto: busquem a mim e vivam. Não é buscar os templos, não se trata aqui de fazer mais sacrifícios ou menos sacrifícios, não se trata aqui de dar mais dízimo ou menos dízimo, mais oferta ou menos oferta, mas o que Deus quer de um crente, o que Ele quer de mim e de você, é que a gente se volte para Ele, não só em adoração, mas em conversão do nosso coração.
mesmo que você seja uma pessoa convertida. A grande verdade, meu irmão, é que a gente precisa o tempo todo se converter da nossa própria conversão, se converter dos nossos caminhos depois de convertidos, porque o pecado que é em nós faz a gente se desviar dos mandamentos do Senhor o tempo todo. Amós fala no verso 5 dos templos aqui, que nós lemos, A ordem de Deus é: não vão para esses lugares. A solução não está na religiosidade, nas meras práticas religiosas. Não é isso que vai salvar o povo do extermínio, dos inimigos que virão, mas apenas o arrependimento sincero de vocês diante do Senhor. A esperança, meu irmão e minha irmã, sua e minha, não pode estar no templo, não pode estar no hábito religioso. A nossa confiança não pode estar em construções humanas ou em rituais que assumimos na nossa vida. A ordem de Deus é buscar a Ele e viver. Buscar a Deus, irmãos, é muito mais do que ir a um culto. Esse buscar a Deus do que o profeta está falando é muito mais do que serviços pontuais que praticamos nas atividades da igreja. Mas buscar ao Senhor e receber a vida que vem dele é, em primeiro lugar, nós nos voltarmos para Jesus com arrependimento sincero, porque somente o Filho de Deus é aquele que nos concede a vida eterna. Isso é buscar o Senhor, é se entregar para Jesus, é ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco, corrigindo os nossos caminhos, e a gente parando de confiar em outras coisas, mas somente no Deus que nos diz: busca a mim, para que você tenha vida. Não busque os templos, não busque argumentos no seu coração para você se sentir bem, mas busca a mim, se entrega a mim, se converta a mim, diz o Senhor para o seu povo, e quem sabe haja esperança ainda para essa nação não ser destruída. Buscar a Deus, irmãos, significa que nós confiamos a nossa vida espiritual somente a Jesus. Você confia somente em Jesus para a sua salvação? Você confia apenas no sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, para que você não pereça, mas tenha vida eterna? Ou você confia em outras coisas também? Essa é uma pergunta que tem que ser feita para nós sempre, especialmente quando tomamos a ceia do Senhor, nos lembramos do seu sacrifício. O que isto aqui simboliza, irmãos? Isto aqui não é um rito. Isto aqui não é um rito que tomamos no primeiro domingo para ficarmos melhores, curados e bons. Não, isto aqui, irmãos, simboliza que você devia ter derramado esse sangue, que você devia ter perecido, mas Jesus na cruz substituiu você, morreu por você, deu a sua vida por você. Busque a Jesus para que você tenha vida. É a ordem de Deus. Por fim, esta busca do Senhor também nos leva a entender as consequências do pecado. Como bom profeta, o profeta Amós disse que as consequências da teimosia desse povo são sérias. Se você for comigo ao verso 6, ele diz: buscai ao Senhor e vivei, para que o Senhor não irrompa a sua ira. Buscar o Senhor e vivei, porque se o povo não se voltar para Deus, o Senhor vai julgar o seu povo. Isso é promessa que vem da aliança do Senhor. Se vocês não me seguirem, não andarem nos meus caminhos, vocês serão julgados com justiça. Sabe o que é triste, irmãos? O triste é que essa nação de quem o profeta Amós fala
não se converteu dos seus caminhos. É uma nação que foi massacrada, que ouviu os profetas falando o tempo todo. Mas sabe quanto tempo depois disto aqui eles sofreram a ira do Senhor? 30 anos depois. É uma geração apenas. 30 anos depois que o profeta Amós brada essas palavras dizendo: voltem-se para o Senhor, quem sabe haja esperança para vocês. O império da Assíria se levantou, começou a conquistar vários povos, a invadir nações, a destruir casas, a matar pessoas. O império da Assíria veio sobre Samaria, capital do reino do norte, e arrasou com a cidade, arruinou o reino do norte, e mais de 27 mil pessoas foram deportadas da sua terra para um exílio amargo e terrível. E este povo, como uma virgem caída, se perdeu na história. No ano de 722 a.C., o reino do norte foi derrotado, e diz o segundo livro dos Reis: a mão do Senhor fez isso, porque o povo não se converteu. E eu e você, irmãos, não somos melhores do que eles. Eu quero dizer isso para você. Mas não somos melhores por natureza do que esse povo que não se converteu para o Senhor. Espiritualmente falando, irmãos, nós corremos o mesmo risco quando nós ignoramos a palavra de Deus que é falada a nós. E a nossa única esperança de vida é esse próprio Deus. Só que a voz dele tem que ser ouvida por nós. É o próprio Deus. A voz de Deus nos chama graciosamente em Jesus Cristo a nos voltarmos para o Senhor por meio de Cristo, por meio de quem nós somos recebidos como filhos de Deus. E esta mensagem que você ouve todo domingo neste púlpito é para você e não para o outro. É para você que Deus está falando. Volte-se para o Senhor Jesus, para que você não pereça. Porque aqueles que não se voltam para Deus sofrerão castigo na eternidade. O Evangelho que nós cremos nos fala de uma boa e maravilhosa notícia: Cristo morreu pelos nossos pecados, mas traz para nós uma terrível notícia: se você não se voltar para Jesus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, se você não se converter dos seus maus caminhos, o que sobra para você, meu irmão e minha irmã, mesmo sendo crente, mesmo subindo para o templo e oferecendo sacrifícios a Deus, é punição na eternidade, longe desse Deus. O salário do nosso pecado, diz a palavra, que é a morte. E quando o apóstolo Paulo diz isso, ele não está falando dos gentios apenas, mas dos judeus. Não está falando de pessoas só que não têm Deus, mas pessoas que têm o conhecimento de Deus, mas não buscam, não se voltam para Ele, para que tenham vida. Deus nos chama nesta manhã, irmãos, a fazer 3 aplicações para nós, para que tudo isso se concretize no nosso coração. Primeira, leve a sério a sua vida com Deus. Leve a sua vida com Deus, meu irmão e minha irmã, a sério. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão brincando de ser crentes e caminhando rumo ao inferno. Leve a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, como algo sério e não como um passatempo. Leve a sua vida com Deus a sério. Deus ama você. Deus enviou o seu Filho para morrer por você, mas Ele não brinca com a sua espiritualidade. Portanto, meu irmão, não brinque de ser crente. Não pense que ser crente é um modismo na sua vida, é uma fase da sua vida, é um hobby da sua vida, porque se você fizer isso, as consequências são terríveis para o seu coração. Volte-se para Deus, buscando
com compromisso, com constância, com atitude, com fervor no seu coração. Leve a sua vida com Deus, meu irmão, a sério. Segundo, Deus nos chama, irmãos, a sempre desconfiarmos da nossa própria espiritualidade. Sempre desconfie da sua espiritualidade. Nunca ache que você é mais espiritual. Nunca pense que você, pelo fato de saber muito, de conhecer muito, que você não precisa de mais nada. Sempre desconfie da sua própria piedade, porque você não é tão bom, e eu não sou tão bom, meu irmão, quanto eu acho que eu sou. Nenhum de nós deveria olhar para o espelho e dizer: espelho, espelho meu, será que existe um crente mais fiel do que eu? Isso é pecado, irmãos, isso nos leva ao inferno. Busque ao Senhor. A palavra aqui nos diz: busque a mim, para que você tenha vida. Não busque os argumentos arrogantes do seu coração. E quem sabe haja esperança para nós. Quem sabe nós ainda podemos ser renovados e transformados pelo Senhor. Deus nos chama ao fim também a nós conhecermos o Deus a quem nós buscamos. Deus nos chama a conhecê-lo, meu irmão. Nós pecamos, e pecamos muitas vezes, sabe por quê? Por ignorância, por falta de conhecimento sobre quem Deus é e sobre o que Ele quer das nossas vidas. Deus nos chama, nesta manhã, a ler mais a Bíblia. Leia mais a sua Bíblia, meu irmão. Pode parecer um conselho óbvio, né, de pastor. Leia a Bíblia. Mas é conhecimento de Deus. O que faz você pecar menos é à medida que você se aproxima do Senhor, lendo a sua palavra, guardando-a no coração e se voltando para Deus em oração, em submissão, e se voltando para Deus e o buscando para ter vida. Que Ele te abençoe, que Ele dê vida a cada um de nós, que Ele aqueça, Senhor Jesus, os nossos corações para a honra e glória desse Deus que nos ama e que nos salvou. Amém.